Mas o assunto que eu vou falar agora é exatamente sobre isso. Por que genética não é destino? Eu estou recebendo aqui a médica geneticista, a doutora Carla Frank Pinto. Ela é da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, capital, e fundadora da Associação Elo 21. Prazer recebê-la aqui no nosso programa, viu? Revê-la por aqui, né, doutora Carla? Genética, então, não é destino. Primeiro explique para mim e para o pessoal o que é a genética e a epigenética. Claudete, assim, genética é aquilo que está escrito. O Maktub está escrito. Tá. Então, é aquilo que vem nos seus ingredientes, não é? Então, os seus genes, né, que se colocam dentro dos seus cromossomos, dentro das suas células. É aquilo que vem de você, são os seus ingredientes, que metade vem do seu pai, metade vem da sua mãe. Então, isso é genética, a gente não muda. É como se fosse a escrita de um livro. E é só do pai, da mãe ou de antepassados também? O nosso material genético vem metade do nosso pai, metade da nossa mãe. Agora, o nosso material genético é como se fosse uma aquarela. Sabe a paleta de cores da aquarela? São os nossos genes. Eles são estáticos, são ali, são como são. As cores são aquelas. A gente pega o pincel e vai misturando as cores e pintando o quadro do jeito que a gente quer. Então, quem é o dono do pincel? Nós mesmos. Então, as nossas atitudes do dia a dia vão mudando a forma como nós expressamos os nossos genes. Então, genética não é destino. Genética não é destino. E vai mudando o colorido do quadro. Claro, quanto mais cedo eu pinto um quadro bonito, estimulando meus genes em direção à saúde, tanto melhor. Mas nunca é tarde para mudar a matiz do quadro. É, porque muita gente modifica a genética para o mal, então. Vamos dizer que sim. Tem genes ótimos, mas na aquarela fez um borrão lá. Eu trouxe um slide, posso mostrar para você? Por favor. E epigenética, o que é? Epigenética é a forma como eu ensino os meus genes a se expressarem. A combinação dos genes vai acabar dando um quadro clínico, um fenótipo, como a gente diz. A gente é como a gente é porque a gente ensina os nossos genes como é que eles têm que se expressar. E como é que a gente ensina? Através da epigenética. Então, tudo aquilo que eu fizer nos meus genes, na minha vida, e fizer com constância, eu vou ensinando os meus genes a se expressarem. Então, a gente sabe que, está bem publicado já isso, que atividades a atividade física moderada, a meditação, a alimentação orgânica, anti-inflamatória, a gente ter uma fé, né, a oração, o dolce far niente, os amigos se encontrando, o prazer, a alegria, os pensamentos positivos, eles vão estimulando os nossos genes na direção da saúde e aí a gente vai ter um envelhecimento, uma longevidade saudável. Quanto mais precocemente a gente tiver um estilo de vida assim, mais a nossa longevidade saudável. Mas o importante é que nunca é tarde para começar. O momento é agora. Qualquer que seja a hora. Qualquer que seja a idade da pessoa. Qualquer que seja a idade, a gente vai estar sempre estimulando os nossos genes a se expressarem para a direção da saúde ou para a direção da doença. E quem ganha com isso é quem vem por aí. Exatamente, tem um efeito epigenético, a gente sabe, transgeracional. Olha que importante isso para nós, mães, avós, para os médicos, para os pediatras, que é o seguinte, olha, quando eu estava, faz de conta que essa de rosinha aqui sou eu. Tá. Quando eu estava na barriga da minha mãe, ali em cima, eu já tinha dentro dos meus ovários os óvulos que iam formar os meus bebês. Portanto, o estilo de vida da minha avó, o que ela comia, o que ela pensava, se ela fazia atividade física, se ela se cuidava, determinava, já ensinava não só os meus genes a se expressar, como os genes dos meus óvulos que estavam dentro da barriga da minha avó. E como foi descoberto isso? E aí eu fui... E aí eu fui vivendo e meu estilo de vida, junto com o da minha avó, vai determinar um padrão de saúde ou de adoecimento
dos meus filhos. Que impressionante. Então, é muito importante, assim, depois que a gente começa a estudar epigenética, a gente fala assim, gravidez não é doença. Claro que não. Mas é um momento muito importante de pensar coisas boas, de se nutrir adequadamente, de ter um estilo de vida saudável, ativando os genes, pegando ali na aquarela as melhores combinações. Então, quando a gente está com uma criança e eu encho aquela criança de bombom, de doce, de industrializado, eu estou interagindo com o padrão de saúde dos meus netos. Olha que responsabilidade, olha como é melhor dar carinho, abraço e beijo, comida saudável, sono, atividade física ao invés de ficar ali, porque isso tudo, as nossas escolhas a cada momento determinam como os nossos genes se expressam. Isso é lindo, porque você fala assim, eu nasci com genes ruins, vamos imaginar, a pessoa pensa, né? Eu nasci com genes ruins. Não, você sempre pode modular isso e o momento de começar é agora. Essa epigenética dá uma reversibilidade, dá uma flexibilidade para os nossos genes. Então não dá para dizer mais, a minha genética que é ruim. Não, a gente pode sempre mudar. Sem desculpinha, né? Sem desculpinha. Vem pra cá, doutora. E quando foi descoberta? Onde foi estudada a epigenética? A epigenética, ela foi estudada olhando-se o padrão de expressão dos genes e do que acontecia, esse mecanismo de liga e desliga dos genes. O que liga e desliga os genes? Quais são os fatores externos que ligam e desligam os genes? E, de verdade, quais são os dois grandes fatores que ligam e desligam os nossos genes, Odete? Você bem da época de 40, 1940, começou a se falar mais nisso, mas o que liga e desliga os nossos genes mais? O que a gente come e o que a gente pensa / sente. Olha que bonito. Então, tudo que a gente põe para dentro é uma opção nossa e provoca imediatamente os nossos genes. A gente faz isso todo dia, a gente toma café da manhã, almoça e janta. Então, as nossas escolhas. E tudo aquilo que a gente pensa, o que a gente sente. Se eu penso raiva, eu tenho que sentir a raiva. Então, eu tenho que ativar genes de toda aquela reação negativa. São genes pró-inflamatórios, pró-cancerígenos, que levam a um padrão de adoecimento, de degeneração. Se eu penso amor, se eu penso fé, se eu penso esperança, eu relaxo, eu estimulo genes anti-inflamatórios. Nossa, e aí bonito. Eu gero saúde. Isso é muito lindo. Isso talvez explique aquilo, a mágoa dá câncer. Exatamente. Não é? Pessoa que guarda muita mágoa, que guarda sentimentos, né, não bons, vai ter a doença. Então tem a ver? Tem tudo a ver. E é por isso que você diz, por exemplo, assim, por que determinada pessoa tem genes que predispõem a essa ou aquela alteração e nunca desenvolve? Porque na aquarela vai buscando outros genes que modulam aquele com um efeito negativo. Então, é exatamente isso. Você fala assim, eu tenho um gene, por exemplo, da obesidade. Né? Tem alguns genes... É por isso que eu não emagreço. É por isso que eu não emagreço. Isso é uma verdade. Você pode ter o gene, mas não necessariamente você vai desenvolver aquela obesidade se você estimular todos os outros genes e todo o teu metabolismo em direção a uma saúde mais adequada. Muito interessante. Eu já volto, doutora, só vou interromper um pouquinho. Você fica pensando nessa parte, que eu tenho até um depoimento para você pensar muito e conversar com a família hoje sobre esse assunto, que é apaixonante, né? Nossa, começa a pensar, falar, não dá vontade de parar. Eu volto aqui pra gente continuar conversando com a doutora Carla. Tem até um depoimento que eu acho que eu vou colocar no ar agora, então... Doutora, pra gente ver, é com a família Colpani, é a família de São Paulo, e são pacientes seus, não é? Eles são pacientes lá da Santa Casa, e é assim, para exemplificar como a gente muda a questão da família e da expressão dos genes, nos nossos genes, não é? Um exemplo, né? Exemplo, do que acontece. Então, pode rodar, por favor. Meu nome é Daisy, sou mãe da Gabriela de 13 anos e do Anthony de 2 anos e meio. Sobre a síndrome de Down no Anthony, após o nascimento, na hora que eu olhei para ele, eu já vi os olhinhos puxados, então eu perguntei para a pediatra e ela foi me mostrando mais características, né? Então, para mim já era uma certeza.
E eu não sabia muito sobre síndrome de Down, então no hospital mesmo eu já comecei a pesquisar, já comecei a ler a respeito, eu não sabia de tratamentos, terapias, não sabia nada disso. Foi aí que eu encontrei a Santa Casa, e através da Santa Casa conheci a Elo 21, onde os profissionais são maravilhosos, me deram total apoio, auxílio sobre tudo que o Anthony precisava. Todas as especialidades. No momento eu questionei a Deus, porque com o meu filho, mas eu vi também, eu percebi que questionar a Deus não ia mudar o diagnóstico dele. Então era eu ter fé e lutar para ele ter o melhor desenvolvimento possível. E é o que a gente faz até hoje. Teve uma mudança na alimentação da família. O Anthony ficava muito doente, a Gabriela também tinha problema de rinite, sinusite, problema respiratório e mudou muita coisa na saúde de nós 4, perdemos peso e está sendo maravilhoso. Só temos a agradecer a Deus e a todos os profissionais que nos auxiliam. Eu estou impressionada aqui, vendo o depoimento de vocês. Muito obrigada, família. E conversando aqui com a doutora, que mudança de vida nessa família. Pois é. E eles chegaram até a Santa Casa achando que o bebezinho com síndrome de Down... Era aquilo. Então, interessante foi isso, que eles chegaram com o Marcelo Antoni obeso, eles todos tinham, assim... o pai do Marcelo Antoni era bastante sobrepeso, né? Ele tinha a mãe, a irmã tinha bastante infecção pulmonar, asma, bronquite. Era uma condição, e o Marcelo Antoni bebê, obeso também. Então, uma família doente, toda apontando para a doença. Em 6 meses, nós assim conseguimos, atuando aonde? Na emoção, né? No pensamento e no estilo de vida, principalmente na alimentação, numa alimentação de uma genômica nutricional. Através do alimento vamos modular os genes, e o pai perdeu mais de 16 quilos em 6 meses. Sem um remédio? Sem um remédio. Não adianta, né? Nada. A mãe também perdeu. O Marcelo Antoni entrou no peso, nunca mais a irmã teve nenhum quadro respiratório, que é a filha deles. Então, o que a gente fala? Não adianta só tratar aquela pessoa, aquela semente. Tem que tratar o todo em volta, né? O ar, o sol, para que a planta dê bons frutos. Então, a gente atuando na família como um todo, mudamos epigeneticamente esta família. Então, a nutrição deles é totalmente diferente, o estilo de vida hoje é diferente, eles não mudam. E eu quis trazê-los, assim... Em 6 meses? Em 6 meses. Que é uma família, assim... que a gente atende lá na Santa Casa, e que com recursos não excessivos, você consegue direcionar-se completamente para a saúde, para uma longevidade saudável. Essa é que é a grande questão da gente mudar, né? E com essa coisa da alimentação é interessante também, que a gente muda. Você sabe que 10% só dos nossos genes que nos habitam são nossos. 90% são os bichos que vivem em nós. Meu Deus. Na nossa boca, no nosso intestino. Tem bichinho do bem e bichinho do mal? Tem bichinho do bem e bichinho do mal. Então, com as nossas emoções, nossos pensamentos, nosso estado de espírito, nossa nutrição, principalmente a nossa nutrição, a gente estimula os bichos do bem que nos habitam, e eles interferem também na gente. E quando a gente interfere com outro, interage com outro também, meus bichinhos estão interagindo com os seus, bichinhos do bem, também te contaminando, te trazendo saúde. Então, a gente andar perto de gente que é do bem, faz bem para a saúde mesmo, né? Então, a gente trabalha na família como um todo, no bioma, né, na microbiota, principalmente intestinal, dessas pessoas, da família, e a gente vai melhorando esse conjunto de expressão de genes, construindo saúde para a família, para cada um da família, dentro do seu coração, da sua forma de ser, né, trazendo mais felicidade. Saúde e felicidade andam juntos, não é? E para as gerações futuras. Físico, mente... Espírito, né? Principalmente. Agora, que mensagem você deixa, então, para o nosso público? Seria como, na família, uma laranja podre pode apodrecer toda a fruteira? Grosseiramente falando? Sem dúvida. Você pode escolher permanecer naquilo, mas se você quiser mudar... Muda todo qualquer momento é momento de mudança, o momento é agora de escrever uma longevidade saudável, de mudar
Você não vai mudar exatamente as letras, mas você muda a forma como você conta a sua história. Muito lindo. Doutora, super obrigada pela presença. Volte mais vezes, apaixonante esse assunto. Eu conversei com a doutora Carla Franck Pinto, que é médica geneticista e também a fundadora do Elo 21. Nas redes sociais, Elo 21 Down, tá? Tá aí no vídeo também. Ou www.elo21down.com.br. E é médica da Santa Casa. E como é que tá a Santa Casa, hein? Caminhando, Santa Casa de São Paulo. Fez boa viagem? Aquilo é uma cachaça. É verdade. É paixão, né? Janete, obrigada. Um beijo, viu? obrigada pela presença. Acho que deu pra... Ficou perfeito. Vontade de bom. conversar aqui, ó, Obrigada, a tarde viu? toda. Muito obrigada por ter Obrigada. vindo, viu?